Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo aqui ao Universo das Exatas, muito bem-vindo a esse evento aqui, ao vivo aqui, ao vivaço com você. Saudação a todos aqui que ficaram aguardando. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui no computador que não estava reconhecendo a mesa digitalizadora e aí a gente estava tendo esse probleminha aqui para reconhecimento, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, né? Um abraço aqui a todo mundo que está aqui com a gente, diretamente aqui o Lucas trabalhando aqui forte na parte da monitoria. Obrigado aí, Lucas, show de bola, né? Miguel, André, né? Futura PF, olha aí, Futura PF, gostei, né? Nós temos aqui também Kaique. Bom, gente, nós hoje vamos trabalhar, né? Como vocês estão sabendo, nós vamos trabalhar para o Colégio Naval. A gente está fazendo uma série de questões de Colégio Naval. Me diz aí quem é que já conhece as provas anteriores do Colégio Naval, quem é que já deu uma olhada. Você vai ver que as provas do Colégio Naval são questões com nível hard, né? São questões casca grossa mesmo, são questões que realmente elas algumas delas podem cair numa prova de Olimpíada, por exemplo. Algumas delas certamente são questões tiradas, parecidas com questões de específicas de vestibulares de alto nível, né? São questões realmente que tem uma manha importante para poder você pegar. Algumas questões conceituais, algumas questões que a gente consegue resolver com bastante conceito, isso nós vamos mostrar, mas outras nós precisamos de técnicas diferenciadas, de algumas manhãzinhas para a gente poder resolver. E a gente está gravando aqui uma série de questões, nós estamos gravando uma série de 20 blocos só com exercícios voltados para o Colégio Naval. Questões de provas anteriores, questões realmente diferenciadas e que a gente vai ter o prazer de fazer aqui ao vivo com vocês, né? Hoje, olha, eu vou te dizer, viu? Então, deixa eu ver aqui, interagir aqui um pouquinho com vocês, né? Espero que vocês acompanhem a nossa aula. Quem não conhece ainda, quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Sou Pedro Evaristo, professor de matemática e de raciocínio lógico, matemática e raciocínio lógico do Alfa. E a gente tem, aproveito e convido você para assistir. A gente vê umas dicas legais que a gente coloca lá nas redes sociais, @Pedro Evaristo. Conta com a gente que a gente está aqui trabalhando forte para vocês, tá bom? Então, olha, sem mais delongas, vamos trabalhar aqui, tá? Vamos trabalhar aqui, vamos resolver as questões. Vamos lá, Futura PF, tamo junto, conta comigo. Questõezinhas aqui com o nível, olha, nem todo mundo aqui tá, digamos assim, conhece as questões do Colégio Naval. Então, as questões do Colégio Naval, vou logo avisando, antecipando, são questões diferenciadas, são questões com nível hard, como a gente falou, mas a gente tem muito conhecimento agregado que a gente vai conseguir passar com essas questões. Não são assuntos, por exemplo, comuns hoje, as questões que nós vamos fazer são bem típicas de provas de escolas militares, tá? Que é diferente, por exemplo, da pegada de concursos voltados para carreiras policiais, por exemplo. São pegadas bem diferentes, tá certo? É bom a gente ressaltar e por isso é importante conhecer a banca. Agora, vou te dizer, Colégio Naval, meu amigo, para quem não sabe, abre portas enormes para você, quer dizer, para quem realmente quer seguir essa carreira, é muito bem remunerado, então é algo realmente que vai... E a gente sabe que é aquele concurso anual, né? Se eu não me engano, as inscrições começam ali em janeiro, né? Prova ali em fevereiro, então sempre tem todo ano, então é certinho, você estudou para ela com alto nível, você vai conseguir, tá certo? Então a gente está preparando você para que você atinja esse objetivo, vem com a gente, porque aqui é pouco papo, só sucesso. Vamos lá, vamos trabalhar.
Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa aula de matemática voltado para você que está se preparando para o Colégio Naval. Hoje eu vou trazer aqui uma série de questões interessantes que vão resumir a parte de álgebra, né? A propósito, você sabe a diferença entre álgebra e aritmética? Quando a gente diz, olha, essa questão é uma questão de aritmética, olha, essa questão é uma questão de álgebra. O que é a diferença entre a álgebra e a aritmética? Aritmética é quando eu pego uma questão e eu resolvo apenas usando as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então isso é aritmética. Então uma questão aritmética é uma questão que ela não precisa de fórmula, ela não... basta você resolver. Aliás, você pode pegar uma questão que é algébrica e resolvê-la de forma aritmética. Ou seja, o que é álgebra? Álgebra é toda vez que eu preciso usar letras para representar números. Quando eu monto uma equação, quando eu monto um sistema, quando você monta uma função, quando você trabalha com função. Quando você usa letra para representar número, você está usando álgebra. E quando a gente só faz as operações básicas da aritmética, aí a gente tem aritmética. Porém, tem momentos que você pega uma questão que ela é algébrica e você consegue fazer através da álgebra. Então a álgebra, ela é uma ferramenta super, ultra, mega importante que a gente está aqui trazendo para vocês, questões que a gente tem essa flexibilidade. Beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela, vamos trabalhar, porque a gente... Gente, vem comigo aqui. Essa dica, ela é super, ultra, mega, power importante. Seguinte, a gente tem que entender que esse retângulo, ele vai... Olha, vem com a tela aqui comigo. Que tenha, por exemplo, largura 2 e altura 8. Então, o que eu queria mostrar para você? Que nesse caso eu tenho área 16, tá? Todos aqui têm área 16. Área aqui, 16. Área desse aqui, 16. Área desse aqui. Só agitar aqui o áudio. Começar de novo? Ainda estamos transmitindo aqui para os meninos? Tá. Gente, como nós estamos fazendo ao vivo, né? Olha aí, vou ter que repetir aqui de novo a questão, certo? Hã? O que está acontecendo com o áudio? É o do slide, não tá saindo para eles. Ah, eles não estão vendo o slide. É, quando eu boto no slide, aí o áudio do slide. O áudio do slide? Peraí. É porque tem um áudio na tela e tem um áudio do slide. Vamos fazer o teste agora. Olha só, quando a gente está ao vivo aqui, a gente tem... O que é que a gente está fazendo? Nós estamos com um projeto de questões que a gente está gravando, né? Está gravando e ao mesmo tempo transmitindo pelo YouTube esse momento da gravação. Para você que está acompanhando, cá entre nós, hein? Para você que está acompanhando, está assistindo esse curso completo aqui com a gente, gratuito, mas ao mesmo tempo nós estamos gravando. Quando eu criei um novo desktop, aí ele foi sem áudio. Aí quando eu jogar na tela, aí tá não tem o meu áudio aqui, né? Isso. Agora tá corrigido.
Tá corrigido. Pode começar. Pronto, vamos lá. Vou zerar. Pronto, retornamos. Agora, retornando aqui. Eu criei outro, aí foi sem áudio o outro, porque só a imagem. Show de bola. Então vamos lá. Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, seja muito bem-vindo a essa aula que para você que está se preparando para o Colégio Naval. Essa aula de hoje é uma aula que nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar questões algébricas, problemas algébricos. Mas antes da gente falar dos problemas algébricos, que a gente já vinha trabalhando nas aulas anteriores, a gente vai ter um fechamentozinho com algumas questões especiais. O que acontece? Eu queria que você entendesse a diferença entre o que é álgebra e o que é aritmética. Bom, álgebra é toda vez que você usa letra para representar número, tá? Quando você monta uma equação, quando você monta um sistema, quando você usa função, quando você trabalha uma expressão algébrica, ou seja, letras representando números, isso é álgebra. E quando é que eu tenho aritmética? Aritmética é toda vez que eu uso apenas as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, quando a gente trabalha apenas as operações básicas da aritmética, somar, subtrair, multiplicar e dividir, nós temos o que a gente chama de aritmética. Então, aquela questão que a gente só resolve fazendo um esqueminha, fazendo uma setinha, fazendo uma divisão, pegando aqui as partes, isso é resolução aritmética, que é muito valoroso. Tem questões que elas são preparadas para ser resolvidas por álgebra e que têm saídas aritméticas. Isso é uma grande sacada que você pode fazer. Bom, então, trouxe para vocês umas questões bem legais de álgebra e que a gente vai trabalhar entendendo, às vezes, que existem soluções aritméticas, ou seja, soluções que eu não preciso necessariamente fazer uma equação, montar um cálculo, um sistema, e a gente tem uma grande sacada inteligente para resolver, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo que aqui é pouco papo e só sucesso. Vem comigo para a tela. Bom, a nossa primeira questão, ela nos diz o seguinte: seja x e y os valores de um retângulo de área 16 metros quadrados. Sendo assim, qual é o valor mínimo do perímetro desse retângulo? Gente, vem comigo aqui. Eu queria que vocês compreendessem que o retângulo, eu tenho que manter a área 16. Veja bem, a área 16. Eu poderia montar um sisteminha, montar uma questão totalmente voltada para a álgebra. Dizer que x vezes y é igual a 16. E dizer que o perímetro era o quê? 2x mais 2y e criar uma função em relação ao perímetro. Só que o meu objetivo aqui para esse tipo de questão é estabelecer com vocês uma lógica muito simples que você pode aplicar nessas questões e questões de 10 minutos você vai conseguir resolver em meros 1 minuto, tá bom? Então vem comigo, segura essa dica aqui, vamos lá. Anota aí. Seguinte, a ideia é assim. Quando você tem um retângulo, tá? Quando você tem um retângulo de área 16, como ele diz, área 16, você tem vários formatos para esse retângulo. Eu posso, por exemplo, colocar largura 1,6 e comprimento 10. Veja que eu tenho uma área 16. Eu podia colocar esse retângulo assim, com largura 2 e comprimento 8. Veja que eu continuo tendo área 16. Eu posso ter essa medida 4 e essa medida 4. Veja que eu tenho em todas essas situações, veja bem, quanto é a área aqui nessa situação? 10 vezes 1,6, 16. Nesse caso, base 8 vezes a altura 2, área 16. E aqui, base 4 e a altura 4, 16. Ou é um quadrado. Olha só o que é que acontece.
Em todas essas situações, eu tenho, vem comigo, em todas essas situações eu tenho um retângulo de área 16, como a questão queria. Só que ele quer que a área dele, que o perímetro dele seja mínimo, tá? Então vem comigo na questão. Ora, nessa situação aqui inicial, em que você tem 10 e 1,6, a soma dos lados vai dar 1,6 mais 1,6 dá 3,2. 10 mais 10, 20. Então vai dar 20 e 3,2 de perímetro, beleza? Quando você coloca ele mais largo e menos comprido, por exemplo, você tem perímetro igual a 20. 2 mais 2 mais 8 mais 8, 20. Quando você tem os lados todos iguais, 4 e 4, 4 vezes 4, 16, e a soma dos lados dá quanto? 16, o perímetro dá 16. Agora, e se eu passar daqui, se eu colocar ele menos largo, ele já nesse formato aqui. Opa, não está funcionando a borrachinha. Então, o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, desse jeito aqui, ó, ele com largura 2 e altura 8, desse jeito. Ele passou, ó, olha só, eu estou pegando e colocando essa largura cada vez maior. 1,6, 2, 4, 8, e eu estou crescendo isso aqui. Veja que a área todo o tempo se mantendo 16. O que acontece? O perímetro, nesse caso, volta a ser 20. Então, o que acontece? Veja que o perímetro ele é grande, ele diminui, depois começa a aumentar de novo. Ora, quando é que esse perímetro atinge o valor mínimo, que é 16? Justamente quando as medidas da largura e do comprimento, ou seja, vem comigo, se você coloca ele muito comprido e pouco largo, o perímetro fica grande. Se você coloca ele muito estreito, muito alto, ele também fica com um perímetro grande. Ou seja, onde é que isso fica perfeito, ou melhor, que tem um perímetro melhor? Exatamente quando essas medidas são iguais. Pois é aí que entra a minha dica. Quando ele pedir uma situação dessa, em que ele vai maximizar os dois, o que é que acontece? Você simplesmente diz que isso vai acontecer quando um for igual ao outro. Ou seja, quando você estiver exatamente no meio, nem tão largo, nem tão estreito. Ou seja, no meio, eles são iguais. É exatamente o quê? Ele pergunta qual é o mínimo, volta na tela, qual é o perímetro mínimo? Resposta, 16. Olha aí que bacana. Pedro, e para que essa dica? Justamente para chegar nessa questãozinha aqui que diz o seguinte: seja x e y números reais tais que o produto xy é igual a 2 raiz de 3, sendo assim, meu amigo, olha só, já sei que seu olhinho está brilhando. Qual é o valor mínimo? Qual é o valor mínimo dessa expressão x mais 8 mais y elevado a 8? Ora, eu já imagino que você está entendendo. O conceito, vem comigo, é o mesmo conceito que a gente aplicou agora há pouco naquela questão de área. Ou seja, nem tão largo, nem tão comprido, no meio. Ou seja, quando as duas medidas são iguais é onde você maximiza a situação. Ou seja, ou melhor, nesse caso, minimiza a soma do x ao cubo, x elevado a 8 mais y elevado a 8. Ou seja, quando eles são iguais. Vem comigo na tela. Então, se você colocar os dois aqui iguais, ou seja, o x igual ao y, se você faz os dois iguais, simplesmente fica x ao quadrado é igual a 2 raiz de 3, certo? Ora, então eu posso chegar aqui e dizer que o x é a raiz de 2 raiz de 3. E o y? Se eu estou dizendo que o y é igual a x, tanto o y como o x vão ser 2 raiz de 2 raiz de 3. Ah, Pedro, então agora é só simplesmente substituir. Gente, essa solução aqui não tem uma solução menor e mais rápida do que essa. Quem é o x? É exatamente
2 raiz de 3, tá? Agora, eu coloquei o x igual ao y, então eu até podia fazer isso aqui simplesmente vezes 2, ó. Então aqui, raiz da raiz de 8, olha só. Bom, então isso aqui, como são iguais, vai dar exatamente quem? Essa primeira raiz, detalhe, essa primeira raiz aqui, corta com esse aqui, fica 4, e vai desaparecer a raiz. E como esses dois são iguais, eu posso, para facilitar, simplesmente botar 2 vezes. Aí o que é que sobrou aqui? Sobrou 2, raiz de 3, todo mundo elevado a 4, né? Porque eu cortei essa raiz quadrada com esse ao quadrado. Tudo bem? Poderia também ter feito o quê? Como eu sei que x ao quadrado é igual a 2 raiz de 3, então você poderia ter dito assim, e como x é igual a y, eu poderia ter ido por outro caminho até, talvez até menor, ficasse até menor, se eu simplesmente entendesse que sem ter feito essa conta, simplesmente entendesse que x elevado a 8 é como se fosse x ao quadrado elevado a quarta. Também era uma solução. Chegava no mesmo ponto. Enfim, agora o que eu vou fazer? Aqui vai ficar 2, olha só, x elevado a 8 mais y elevado a 8 é igual a 2 vezes 2 elevado a 4 vai dar 16. E raiz de 3 ao quadrado vai cancelar, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Portanto, o que é que acontece? Veja que a minha resposta é 2 vezes 16 vezes 9. Moral da história, como o número ele é múltiplo de 2 e ao mesmo tempo é múltiplo de 9, 2 vezes 9 dá 18. Ou seja, a minha resposta, item A, é um múltiplo de 18. Então, a minha resposta é um múltiplo de 18. Ele é um número primo? De forma alguma. É múltiplo de 5? Também não, porque não tem nenhum múltiplo de 5 aqui no produto. Divisível por 13? Também não. Mas é um número par? É. Ele é par? É. Mas ele é maior que 300? Não, porque essa multiplicação aqui vai dar menor que 300. Tá bom? Então, a resposta é o item A. Vem comigo. O que você achou dessa solução? Olha que sacada. Gente, isso aqui era uma questão para você gastar, sem brincadeira, é uma questão para você gastar uns 10 minutinhos resolvendo, se você fosse resolver de maneira algébrica, né? Se você resolvesse aqui de maneira algébrica. Mas é uma solução de maneira aritmética, tá certo? Nós solucionamos de maneira aritmética. Então vem comigo aqui para a próxima questão, muito boa essa questãozinha. Seguinte, você tem dadas a equação na variável real x, 7x menos 3 sobre x é igual a k. Podemos concluir que, em função do parâmetro k, essa equação... Bom, veja bem, eu queria que você percebesse aqui que essa equação aqui, no formato que ela está, a gente não enxerga exatamente o que ela é. Mas eu vou te dizer, isso aqui é uma equação do segundo grau. Como assim? Eu vou pegar e multiplicar todo mundo por x. Veja bem, o primeiro vezes x dá 7x ao quadrado. Deixa eu deixar aqui mais organizadinho. De azul. Então é o seguinte. Se eu colocar vezes x, isso aqui vai ficar 7x ao quadrado. Menos. Se eu colocar aqui vezes x, vai cancelar com esse x aqui de baixo. Então vai ficar 3. E se eu fizer o último vezes x, kx. Eu simplesmente multipliquei esse primeiro aqui vezes x, esse aqui vezes x e esse aqui vezes x. Quando eu fiz o primeiro aqui vezes x, dá x ao quadrado. O segundo vezes x, cancela esse x com esse x. E o último vezes kx. Então, simplesmente eu multipliquei todo mundo aqui por x, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse kx para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos kx menos 3 é igual a 0. Opa! Agora ficou legal.
Agora ficou no modelo de uma equação do segundo grau. Bom, vem comigo. A questão é que quando eu tenho uma equação do segundo grau, o que a gente tem que analisar? A questão do delta. Lembra disso? Sempre que eu tenho uma equação do segundo grau e o delta, vem comigo aqui. Sempre que eu tenho uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sempre que eu tenho uma equação do segundo grau, toda vez que eu tiro o delta, quem é o delta, o discriminante? B ao quadrado menos 4ac. Quando eu tiro esse discriminante, eu substituo na equação de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, veja bem, aqui eu tenho o delta dentro da raiz. Então, se esse delta for positivo, significa que eu terei duas raízes reais e diferentes. Eu terei duas raízes reais e diferentes. Se esse delta for igual a zero, se o delta for igual a zero, mais raiz de zero ou menos raiz de zero, não vai fazer diferença. Você diz que você tem duas raízes reais e iguais. E quando delta é menor que zero, você diz que não possui raiz real. Não é que não tenha raiz, ele não tem raiz dentro do universo dos reais. Tem raiz irracional. Então veja bem, quando você tem uma equação do segundo grau, você tem que fazer essa análisezinha rápida. Para que ele possua raízes reais, o delta teria que ser maior ou igual a zero. Se ele for igual a zero, ele tem duas raízes iguais, e se ele for menor que zero. Então o que a gente tem que fazer? Volta aqui comigo na tela. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o delta. Ora, e quem é o delta aqui? O delta é justamente quem? B ao quadrado, só que quem é o B? Menos K. É B ao quadrado menos 4AC. E o C é quem? Menos 3. Então, veja que o delta vai ficar... Ora, como é um número negativo, elevado ao quadrado vai dar positivo. Menos com menos mais. E o K ao quadrado fica K ao quadrado. Esse menos com esse menos vai dar mais. Ora, agora veja. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4, 84. O que acontece? O que você percebe? K ao quadrado é um número... Se o K, veja bem, se o K for zero ao quadrado, dá zero. Mais 84 é 84. Se o K for 5, se o K for 4, por exemplo, 4 ao quadrado, 16, mais 84, 100. Se o K for menos 4 ao quadrado, 16, mais 84, 100. Moral da história. Eu quero que você entenda que se você pegou um número ao quadrado, ele é sempre maior ou igual a zero. K ao quadrado é maior ou igual a zero. Qual é o moral da história? É que isso aqui tudo é obrigatoriamente maior que zero. Porque se K ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, mais 84 é sempre positivo. E se o delta é sempre positivo, significa o quê? Que ele terá sempre duas raízes reais, independente do valor do K. Resposta item D. Tem raízes reais somente... Não. Tem raízes reais para qualquer... A resposta é o item C. Tem raízes reais para quais raízes no plural? Raízes reais. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele terá duas raízes reais e diferentes. Olha que massa. Então, ele não interessa qual é o valor do K. Sempre, 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 essa equação aqui do segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes reais e diferentes. Legal? Muito bacana, questãozinha top de raciocínio e bem interessante. Bom, agora nós vamos para uma questão algébrica que é a cara do Colégio Naval. Olha, se existe uma questão que o Colégio Naval tem uma predileção especial, esse tipo de questão que ele usa símbolos diferentes para gerar funções próprias. Ele cria uma função
e ele usa símbolos diferentes. Vem comigo, você vai entender melhor. Vamos lá. Sejam as operações, aí ele coloca 3 pontinhos e hashtag definidas no conjunto dos inteiros positivos, tais que, olha só o que ele diz pra gente. O que ele diz pra gente? Quando você tem essa expressão aqui, ó, ele disse a partir de agora que sempre que você tiver x, 3 pontinhos, y, ele vai ser igual a 2 elevado a x mais y. E sempre que você tiver x, hashtag y, vai ser substituído por essa expressão aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Veja que eu tenho aqui um hashtag 3. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que na função hashtag, eu sei que com essa função hashtag, vamos substituir um hashtag 3, tá? O que seria isso aqui? Veja que vai ser 1 ao quadrado mais 1 vezes 3 menos 1. Ou seja, eu simplesmente coloquei onde tem x, eu coloquei 1. E onde tem y, eu coloquei 3. Só fiz substituir. É como se fosse uma questão de função. E aqui você vai simplificar 1 menos 1 dá 0, resposta 3. Então, significa que eu vou substituir isso aqui por 3. Então, vai ficar 3. E quem é 1 hashtag 2? Vai ser 1 ao quadrado mais 1 vezes 2 menos 1. Ora, de novo, eu vou ter esse aqui, corta com esse, e aqui vai dar 2. Tudo bem? Então, aqui vai ficar elevado ao quadrado. 3 pontinhos. E aqui vem 1 hashtag 2. Opa, nós já fizemos essa conta e deu 2. Então, eu vou colocar aqui 2. Aqui vai ser 2, tá? E você vai ter 2 hashtag 1. 2 hashtag 1 vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 1. Ora, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6, menos 1, 5. Então, significa que isso daqui é igual a 5. Então, veja que o 2 hashtag 1 é igual a 5. Agora, eu tenho que fazer 2 hashtag 5. Por quê? Porque está aqui o 2, veja bem, 1 hashtag 2 deu 2 e 2 hashtag 1 deu 5. Portanto, 2 hashtag 2 vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 5 menos 1. Ora, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 3, 13. Portanto, isso aqui tudo vai dar igual a 13. Ora, acontece que 3 ao quadrado vai dar 9. E 9 vai ficar... Agora eu vou substituir nessa função aqui. Nessa função aqui. E nessa função aqui, eu tenho... Quem é 9, 3 pontinhos, 13? Vai ser, o que ele nos colocou, vai ser 2 elevado a 9, 2 elevado a 9, mais 13. É simplesmente substituir 2 elevado a x, e o x é 9, mais o y, que é 13. Bom, quem é 2 elevado a 9? 512, mais 13. Portanto, 525. Beleza? Tem o item C para marcar? Tem, olha só. Mas essa ainda não é a minha solução. Olha que pegadinha malvada. Determine o sucessor do número do resultado. Ele não quer o número, ele quer o sucessor. 526. Então, a minha resposta é 526. Olha, eu vou te dizer, isso aqui eu acho deslealdade, maldade até. Porque o aluno fez a questão toda, chegou no 525, tem o 525 para marcar, mostrou que ele tem conhecimento, só que a questão gerou uma pegadinha.
Isso aí eu não acho que é legal. Vem comigo aqui na tela. Eu, particularmente, não acho legal um tipo de coisa. Por exemplo, é algo que... Por exemplo, a prova do Enem, eles têm esse tipo de consciência, eles não fazem prova, questões, melhor dizendo, que induzam ao erro. As provas do Enem, elas não induzem ao erro. Elas são questões que os próprios itens para marcar, ele vai tentar buscar se o aluno tem conhecimento. Porque ali, se o cara chegou na resposta 525, meu amigo, o cara tem muito conhecimento, porque ele chegou naquela resposta. Aí ele vai e marca o item errado. Aí ele se nivelou por baixo, porque aquele aluno que não sabia resolver, errou. E aquele aluno que sabia resolver e não marcou o item certo, foi prejudicado. Então, você não mediu o conhecimento do cara. E eu acho que uma prova bem feita, ela tem que medir o conhecimento do aluno. Né? Então, é comum. Então, o que é que a gente faz para resolver esse tipo de coisa? Esteja atento na leitura. Quando a gente sabe que a banca tem essa característica de fazer essas pegadinhas, de fazer toda a questão e depois ainda pedir algo diferente, me diga o antecessor, me diga o sucessor, me diga se ele é divisor, tá bom? Então vem comigo para a próxima para a gente fechar esse bloco. Considere os operadores matemáticos, olha só, de novo, na prova do Colégio Naval de 2018, de novo, essa questão que ele aplica uma fórmula para cada expressão. Ele disse, hashtag triângulo e quadrado são tais que... Ele disse que a hashtag B, a gente substitui por A elevado a B. Que A triângulo B é A dividido por B. E ele disse que o A quadrado B quadrado C é A mais B mais C. Olha que legal. Aí ele disse, sabendo que o X é um número real, podemos afirmar que o número máximo inteiro que essa expressão assume é. Essa questão, a questão com um nível altíssimo, tá? Vem comigo, olha. O que é que acontece aqui? Vamos traduzir isso aqui. Você entende que A quadrado B quadrado C é simplesmente A mais B mais C. Então o que ele quer é essa soma. Aqui vai ser mais, aqui vai ser um mais. É como se o quadrado fosse um mais. É só realmente a questão da nomenclatura. Então aqui vai ficar quem? Aqui vai ficar 2. Quem é x hashtag 2? Simplesmente é A, vai ser x ao quadrado, mais 8x mais 23. Veja que aqui eu tenho um triângulo. E o que ele disse para a gente que seria o triângulo? O que ele falou que era o triângulo? O triângulo é A dividido por B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar essa parte todinha. Eu vou pegar essa parte todinha e vou colocar aqui, isso aqui tudinho no denominador. Olha só, da divisão. Simplesmente isso aqui vem para cá, ó, porque esse triângulo faz o papel da divisão. Então, sobre... E aí eu tenho quem? 2... X hashtag 2 é simplesmente x ao quadrado. O quadradinho funciona como mais 8x mais 11. Pronto. Agora está traduzido. Então, inicialmente, o primeiro passo é o quê? Foi traduzir dessa linguagem simbólica que ele colocou para a linguagem algébrica. Então, vem comigo. Essa questão chega agora num momento que essa historinha dos símbolozinhos, do hashtag, do triângulo, foi só para dificultar essa tradução. Em vez dele... Mas a questão poderia ser exatamente assim. Simplesmente ele colocasse, calcule qual é o valor máximo que essa expressão algébrica aqui pode assumir. Pronto, é isso aqui que vai acontecer. O que é que nós vamos fazer? Essa questão ela é um clássico e já caiu outras vezes, então a gente tem que estar atento. Caiu agora na prova de 2018. Vem comigo, ó. O que é que eu vou fazer nessa questão aqui? E essa questão você só sai tendo essa sacada aqui que eu vou te ensinar. 2x ao quadrado mais 8x mais 23. Quem é 23? Você concorda que 23 é o mesmo que é o mesmo que 11 mais 12? Por que você colocou 11 mais 12? Você sabe que quando você tem A mais B
todo mundo dividido por um C, você pode colocar o A dividido pelo C e o B dividido pelo C, concorda? Quando você tem uma soma sobre o mesmo denominador, você pode separar aqui e colocar A sobre C e B sobre C, concorda? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso tudo e vou dividir por 2x² mais 8x mais 11 e vou pegar o 12 e vou dividir por x, por 2x², mesma coisa. Vou dividir aqui, colocar separado, e eu tenho agora que o 12 eu vou dividir por 2x² mais 8x mais 11. Certo? Então eu peguei o 2x² mais 8x mais 23 e separei em duas partes, como se fosse A e B. Aí eu peguei o A dividido pelo C e o B dividido pelo C. Por que eu fiz isso? Porque agora esses dois aqui ficaram iguais. E quando eles ficam iguais, esse aqui dividido por esse vai dar 1. Então a minha expressão, ela simplesmente agora virou quem? Calcule qual é o valor máximo que essa expressão aqui assume. Qual é o valor máximo dessa expressão? Pronto. Veja que agora é uma divisão, e eu vou te dizer uma coisa. Como é uma divisão, quanto maior for o denominador, menor o resultado. E quanto maior for esse denominador, quanto maior o denominador, menor o resultado. E quanto menor for esse denominador, maior vai ser o resultado. Então veja que quando isso aqui ele é mínimo, quando isso aqui é mínimo, é quando isso tudo aqui fica o quê? Máximo. Vou colocar outra cor só para ficar mais fácil de visualizar. Então, quando você tem que esse denominador é mínimo, faz com que isso tudo aqui fique máximo. Ah, Pedro, então basicamente essa questão aqui se tornou uma função y, que eu vou chamar o denominador de y, 2x² mais 8x mais 11, e eu vou descobrir qual é o valor mínimo dessa função. Como ela é uma função do segundo grau, se é uma função do segundo grau, como o a é positivo, se ele está positivo, quem está positivo está feliz, ou seja, é uma parábola com concavidade voltada para cima. É uma parábola com a concavidade voltada para cima. E é uma parábolazinha que ela vai passar aqui no 11, e eu tenho que descobrir quem é o valor mínimo dessa parábola. Ou seja, como é que eu faço isso? Lembra que a gente pode tirar o chamado x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então eu posso chegar a calcular o x do vértice calculando simplesmente menos b sobre 2a. E aqui você vai ter quem? Menos b, que é 8, sobre 2 vezes o a, que é 2. Portanto, aqui vai ficar menos 2. Então, o y do vértice é menos 2. Bem aqui, ó. O y do vértice é menos 2. E quem é o y do vértice? É só pegar o x do vértice e substituir na função. 2 vezes menos 2² mais 8 vezes menos 2 mais 11. Ou seja, aqui vai dar número negativo elevado a expoente par da positivo, dá 4. 2 vezes 4, 8. Menos 16 mais 11. Portanto, o y do vértice, que é exatamente o y mínimo, vai ser 8 mais 11, 19. 19 menos 16 vai dar 3. Portanto, significa que o valor mínimo desse denominador vai ser 3. O que isso significa? 1 mais 12 vezes 3. Ora, no momento que eu substituo o valor mínimo que o denominador tem, 12 dividido por 3 dá 4, 1 mais 4, 5. Pronto, esse é o valor máximo que a função pode admitir.
Olha só. Então, foi uma questão que a gente teve que ter conhecimento de função, teve que ter conhecimento de equação do segundo grau, teve que ter conhecimento de polinômios, que essa é uma sacada da matéria de polinômios, e teve que ter essa sacada no início da transformação simbólica que a prova colocou. Show de bola? Então, olha só, é isso aí, isso aqui é Colégio Naval, são questões com alto nível, mas que nós estamos aqui para ajudar a resolver e fazendo ao vivo aqui com vocês, tá bom? Então, um forte abraço, tamo junto, sempre para o alto e avante. Valeu! Casca grossa, hein, amigo? Casca grossa essa questão. Olha, não tem como a gente negar, né? É uma questão difícil? É. Mas a gente tem que fazer as questões da prova. A gente tem que pegar as questões da prova. São várias questões difíceis. Nós vamos trabalhar agora a parte, nesse próximo bloco, a gente começa a trabalhar a parte de geometria, que geometria tem uma predileção, pode pagar, tem uma predileção especial, assim, se você for ver, ele meio que dividia a prova mais antigamente em 33% de cada coisa, aproximadamente 33%, uma delas 34%, né? Mas praticamente um terço da prova era destinada a cada um dos assuntos, geometria, álgebra e aritmética. Só que a gente tem visto, tá, que a álgebra ela meio que tá tomando uma proporção até maior, assim, eu vejo assim, se for para botar 35%, um pouquinho maior para a parte de álgebra, tá bom? Então, gente, vou te dizer, viu? Depois dessas questões aqui, sinistras aqui, eu vou te dizer, merece um like campeão, viu? Merece um like campeão aqui, eu vou pedir para você dar aquele like agora, mesmo aquele like campeão. Muitíssimo obrigado aqui a participação de vocês. Supimpa. As figurinhas eram necessárias, quadrado, hashtag, é para complicar a vida dele. Olha, eu vou te dizer, Pedro, era necessário aquela... Não era necessário. A prova foi que colocou aquela história de hashtag, quadradinho, triângulozinho, para complicar. Eles colocaram com o intuito de tornar a questão mais difícil, porque você olha aquela simbologia... Você vai dizer, ei, essa matéria eu não estudei. Eu nunca vi isso. Que fórmula é essa? Não, são fórmulas que ele criou. Ele deu o comando da questão e você tem que traduzir como se fosse traduzir de uma linguagem diferente para uma linguagem codificada, exatamente, diretor. Né? O diretor de estudo que adora, olha, o nosso diretor de estudo aqui, viu, adora matemática, né? Adora matemática. Ali um bocado desiste logo sem ver, né? Nem tenta a questão. Muita gente, olha, aquele aluno que vai, a prova do Colégio Naval, como a gente fala, é uma prova que a gente tem que estar apresentando para você. Se aquele aluno vem totalmente despreparado, assim, ele é um bom aluno de matemática, mas aí foi pegar a prova do Colégio Naval, ele vai ter dificuldade. Então, o que nós temos que fazer? É apresentar para vocês essas coisas, para você ver que é muito comum. Quem já está acompanhando as minhas aulas, já não é a primeira nem segunda vez que eu botei questão com essa historinha desses hashtags, desses triângulozinhos, desses símbolos, tá? Deixa eu ver aqui. O Marx disse aqui, eu nunca tinha visto essas coisas com hashtag, já vi que valeu muito a pena eu vir fazer a aula. Show de bola, Marczão, massa. Essa que foi... Já valeu aquele like campeão, né? Assistindo pela plataforma do AlphaCon não tem como não dar like. Ah, garoto, é isso aí, campeão. É isso aí, tamo junto. Faz um duelo de mestre e professor. O senhor versus o Arruda. Só para as carreiras militares. Olha, tem muita gente pedindo. Isso aqui merece um print. E vocês mandarem pro Arruda, né? Porque eu já aceitei o desafio, né? Vou até printar aqui e eu vou bater a foto aqui, olha só, ao vivo. Vou mandar aqui pro Arruda, viu? Pronto. Tá gravado aqui assim agora, viu? Gente, a gente tem que estar sempre trabalhando, saiba que nós estamos trabalhando
para vocês, com vocês e para vocês, tá? Então, a gente tem que realmente cumprir isso aqui. Então, por favor, aquele like campeão, para quem ainda não deu, né? Vamos mandar para o Arruda, exatamente, printar e mandar. Compartilha com os colegas, né? Compartilha, né? Dá aquele print aqui na nossa aula também, dá aquele print na aula, marca lá no teu Instagram e me marca lá, @PedroEvaristo. 0 cronômetro aí, diretor, e vamos para a segunda parte. Você deve ser novo... Ah, tá. Vou mandar para o Arruda, tal. Bom, vamos lá. Gente, a prova do Colégio Naval é uma prova realmente que a gente tem que se acostumar. É uma prova que a gente tem que se adequar a essa linguagem. É uma linguagem diferente. Então, vamos para a nossa próxima questãozinha aqui. Aqui tem uns conceitos legais, essa questãozinha. Agora vem coisa forte, tá? Vem comigo. Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas. Seja muito bem-vindo a essa aula de matemática, onde hoje nós vamos falar... Ah, meu amigo, chegou a hora! Geometria. Olha só, geometria é um assunto que a gente vê demais sendo usado outros conteúdos dentro da geometria. Dentro da geometria nós trabalhamos álgebra, nós trabalhamos aritmética, nós trabalhamos porcentagem, nós trabalhamos regras de 3 simples, nós trabalhamos proporção. A geometria ela é muito ampla e ela acaba trazendo muitos elementos para essa parte. Trigonometria também é usada dentro dessas questões de geometria. Então, quando a gente fala de trigonometria, são as relações métricas no triângulo retângulo, as relações trigonométricas, ou seja, a relação entre o ângulo e a medida de comprimento. Quando a gente fala de relações métricas no triângulo, a gente está falando só das relações de medidas. E quando a gente fala das relações trigonométricas no triângulo, é porque a gente está criando uma relação de ângulo e medidas. Tá certo? Então, sem mais delongas, vem comigo, que aqui é pouco papo e só sucesso. Vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: analise as afirmativas a seguir em relação aos pontos notáveis de um triângulo. Assinale a opção correta. Veja bem. Na primeira, vamos analisar uma por uma, separadamente. Ele diz que é o baricentro. Você sabe o que é o baricentro? O baricentro, vem comigo, baricentro é o centro de gravidade da figura. Então, se você tem um determinado objeto, quando você fala de centro de gravidade, ó, é exatamente isso aqui, ó. Pronto. O centro de gravidade é você pegar, descobrir o ponto em que o objeto se equilibra, tá certo? Então, se você tem um triângulo, veja bem, vem comigo para a tela. Se você pegar um triângulo, o baricentro ele é o centro de gravidade. E Pedro, como é que eu encontro o baricentro dessa figura? O baricentro ele é o encontro dos pontos médios. Se você marcar aqui o ponto médio desse lado, marcar o ponto médio desse outro lado, tá? E marcar o ponto médio desse outro lado, sempre que você liga esses pontos, você encontra bem aqui o que a gente chama de ponto G, o centro de gravidade da figura. E o que esse centro de gravidade tem de especial? Sempre, olha só, então ele disse, o baricentro é o encontro das medianas as medianas do triângulo. E o que é uma mediana? A mediana, ela liga o vértice ao ponto médio. Então, a mediana é justamente que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, tá correto aqui, é o encontro das medianas. O baricentro, ele tem uma coisa especial. Ele faz com que sempre essa medida menor, esse segmento aqui menor, é sempre 1/3 desse segmento maior. Por exemplo, se aqui é x, aqui vai ser sempre 2x. Olha aí,
Se aqui é Y, aqui vai ser sempre 2Y. Se aqui é Z, aqui vai ser sempre 2Z. Sempre o segmento maior é o dobro. Isso é uma coisa interessantíssima e muito usada em provas. Principalmente quando a gente fala de triângulo retângulo. Olha só, quando você pega um triângulo retângulo, você pode fazer também assim. Você pode dividir o baricentro, você pode encontrar assim também. Ó. Você pode dividir isso aqui em três retas paralelas e aqui dividir em 3 retas paralelas. Olha só, aqui vai ser o baricentro da figura. Por quê? Porque essa medida aqui, ó, ela é exatamente essa medida aqui, ó, ela é 1/3. E essa medida, ele tá 1/3. 1/3 para cá, ó, essa medida aqui, ó, isso aqui é 1/3 da medida toda, né? Então é a parte de cima é o dobro dessa parte de baixo. Então você pode dividir aqui dessa maneira. Olha que interessante. Então isso aqui, ele sempre divide isso aqui em 3 partes iguais. Então isso é super importante aqui. Olha só, dividir aqui, veja bem, eu dividi aqui, essa parte é igual a essa, que é igual a essa. Ó. 1 para baixo e 2 para cima, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Olha só, 2 para cima e 1 para baixo. Ó. Então, sempre cria essa proporção aqui, gerando esse ponto aqui, que é o ponto de gravidade, baricentro, centro de gravidade. Ele já disse que o incentro, gente, o nome já está dizendo, in é o quê? Dentro. Incentro. O incentro, ele é o centro da circunferência que está inscrita, in é dentro, ó. É o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Então, o incentro, ele é o centro da circunferência que está inscrita dentro, ó. Tá vendo, ó? Então, o incentro é exatamente o centro dessa circunferênciazinha aqui que está no centro. Então, vamos lá. Pronto, agora ficou mais bonitinho aqui. Então, o que que acontece? Quando você faz o incentro, ele é o centro dessa circunferência. Pedro, como é que eu faço para encontrar o incentro? Ele é o encontro das bissetrizes. Então, se eu traçar a bissetriz aqui, ela vai passar por aqui, ó. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, ó. Se eu passar essa bissetriz aqui, ela divide esse ângulo aqui ao meio. Se eu traçar essa bissetriz aqui, ela divide esse ângulo aqui ao meio. Então, o incentro, ele é o encontro das bissetrizes relativas aos ângulos internos. E olha o que que acontece. Se esse aqui é o incentro, a distância dele, ó, até o lado do triângulo é justamente o raio dessa circunferência. Essa distância aqui, ó, é o raio também. E essa distância aqui, ó, é o raio também. Então ele disse, o incentro é um ponto equidistante, ou seja, que está à mesma distância de todos os lados do triângulo, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque o incentro é o centro da circunferência que está inscrita dentro do triângulo. Legal? Então tá correto. Já o orto é de ortogonal. O que é o ortocentro? O ortocentro, ele é o encontro, o ortocentro, ele é o encontro das mediatrizes. Mas um detalhe, você sabe o que é mediatriz? Bom, vamos lá, primeiro falar uma coisa. O que é o ortocentro? O ortocentro, ele vai ser o centro dessa circunferência que está circunscrita ao triângulo. Então é óbvio que a distância desse ortocentro até o vértice é o raio. Essa distância até esse vértice é outro raio. E essa distância até esse vértice é outro raio. Então, ele disse que o ortocentro é um ponto equidistante de todos os vértices. Certo ou errado? Certo. E como é que eu faço para encontrar o ortocentro? Eu traço as mediatrizes.
Pedro, mas o que é uma mediatriz? É justamente o que ele explicou aqui. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular a um segmento, passando pelo seu ponto médio. Então, olha só, se você tem um triângulo aqui e você quer encontrar o ortocentro, o que é que você faz? Você traça, você marca aqui o ponto médio e traça. Pronto. Aqui, ó, ponto médio e traça uma perpendicular. Pronto, isso é uma mediatriz. É uma reta perpendicular a um segmento passando pelo seu ponto médio. Se você marcar de novo aqui, ó, o ponto médio desse outro segmento e traçar uma perpendicular, é outra mediatriz. E se você marcar esse ponto médio aqui, porque agora não ficou tão bonito, né? Mas se você marcar esse ponto médio aqui e cruzar, claro que eles vão ter que cruzar no mesmo ponto, é porque o desenho não ficou tão bem feito. Mas, quando você cruza essas mediatrizes, ela vai acabar tocando nesse ponto que a gente chama de circuncentro, que é o centro da circunferência que está circunscrito. Então, se você traçasse esse ortocentro, se você traçasse aqui a mediatriz, traçasse essa mediatriz aqui e traçasse essa mediatriz aqui, claro que elas têm que se encontrar nesse pontinho aqui, que é o centro da circunferência que está circunscrita à figura. Legal? Bacana? Bom, ou seja, moral da história, a resposta é o item E. Todos os itens, todas as afirmativas são verdadeiras, tá certo? Então, foi bem legal essa questão. Vamos para a próxima. Na próxima questão, nós temos assim: assinale as afirmativas, analise as afirmativas a seguir. Seja, aí ele me dá as afirmativas, que eu vou ler com vocês daqui a pouco, e assinale a opção correta. Vem comigo. Seja A, B e C os centros de... A, B e C, os lados de um triângulo, mas ele não disse que era triângulo retângulo, só disse que era um triângulo. Só que ele disse que o lado C é o maior de todos. O C é maior que o B, mas o B pode ser igual a A. Tudo bem? Podemos afirmar que C ao quadrado será igual a B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado? Sim, mas somente se o triângulo for retângulo. Certo ou errado? Certíssimo. Isso aí, inclusive, é uma maneira de você provar que um ângulo é reto, é justamente isso, ó. Se você pegar exatamente esse ângulo perpendicular a esse, vamos imaginar que aqui é A e aqui é B. Se aqui é A e aqui é B, quando você faz essa medida daqui para cá e chama ela de C, você vai ter exatamente um ângulo reto. E aí você vai dizer que C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo bem? Agora, se você por acaso colocar esse ângulo mais para cá, ou seja, se você afastar o B mais para cá, significa que você vai ter um C, ó, olha só, maior. Nesse caso aqui, o C ao quadrado ia ser maior do que A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você inclinar para cá, essa medida que é C, ela vai ser igual a quem? Ela vai, olha só. Ela vai ser, ó, menor. Então, para poder ficar exatamente igual, ele tem que ser um triângulo retângulo. Então, está certa a questão 1. Deixa eu te dizer logo uma coisa. Vamos voltar aqui à questão e vamos analisar. Veja que a 1 está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Então, eu já sei que o item B está errado. Só deu para eliminar 1. Mas vamos lá. Na segunda, ele diz, se um triângulo ele é retângulo, então as bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si um ângulo de 45 ou 135 graus. Bom, aqui eu vou te dar uma dica. Tomei um caso particular. Ao tomar um caso particular, eu disse, bom, funcionou, mas será que funciona para todos os casos? Né? Será que funciona para todos os casos? O que acontece é o seguinte, se você
ao invés de pegar, veja bem, ó, eu sei de uma coisa. Por que que isso aqui é sempre verdade? Por que que isso aqui é sempre verdade? Porque se eu pegar esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Mas eu sei que alfa mais beta é sempre igual a 90, não é verdade? Então, se eu pegar a metade do beta com a metade do alfa, sempre a metade do beta com a metade do alfa, obrigatoriamente vai dar quanto? 45. E esse ângulo aqui de fora é sempre a soma dos dois. É alfa sobre 2 mais beta sobre 2. E isso aqui é sempre quanto? 45. Pronto, provamos. O que eu estou tentando te mostrar? Vamos lá. É interessante, às vezes, a gente particularizar o caso para raciocinar, para entender a situação, para depois a gente levar para um caso geral. Então, se a gente chegar, fizer um caso particular, e o caso particular der errado, você já vai dizer, então, isso aqui está errado. Acabou. Se uma coisa funciona para um caso particular, não significa que ela funciona para o caso geral. Mas uma coisa é certa, se ele não funciona para um caso particular, é óbvio que ele não funciona para o caso geral. Simples assim, tá bom? Então por isso que eu primeiro comecei pensando num caso particular para depois ir para o caso geral e deu verdadeiro aqui, tá bom? Deu verdadeiro? Deu. O que é que significa? Volta aqui comigo. Eu já sei que o 2 está certo. 2 está certo. Então o item C está errado, pode ser o item D e pode ser o item E. Ou seja, eu vou ter que fazer de qualquer forma, porque tem aqui o 2 aqui nesses 3 aqui. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos lá. O centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo está sobre um dos catetos. O centro de um círculo circunscrito em um triângulo retângulo. Isso aqui está errado. Olha só, uma coisa super importante é assim. Toda vez que eu pego um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, certo? Veja aqui, eu tanto posso dizer o triângulo retângulo está inscrito na circunferência, ou dizer que a circunferência está circunscrita ao triângulo, tá? É a mesma coisa. Veja que toda vez que acontece isso, eu sei esse ângulo, eu sei que é 90. E eu sei que esse arco aqui, ó, o arco oposto, ele tem que ser o dobro, que é 180. Ah, como isso aqui é 180, significa que é a metade da circunferência. Então é óbvio que a hipotenusa vai ter que ser exatamente isso aqui. Ou seja, o centro da circunferência circunscrita, ela está em cima de quem? Da hipotenusa, o centro da circunferência. Aqui é raio e aqui é o raio, ó. Olha só, a propósito, não custa nada a gente destacar, mas essa medida aqui, daqui para cá, ó, é o raio, essa medida é o raio e essa medida aqui é o raio. Então, fiquem atentos também nisso aqui, que aparece muito em prova também, sempre que eu tenho o centro da circunferência, da circunferência circunscrita a um triângulo retângulo, ela é exatamente o ponto médio da hipotenusa. E ela divide a hipotenusa sempre em duas partes, tá? E olha só o que acontece. O baricentro de um triângulo retângulo é equidistante de todos os lados. Opa, isso aqui está errado. E eu já sabia que estava errado. Por quê? Porque a 3 está errada. Então, como a 3 está errada, não pode ser a 3, né? Não pode ser a 3. Ah, mas ainda podia, né? Estava errado aqui. Podia, aí eu dependeria da 4, né? Eu tinha que fazer o raciocínio da 4. Ele disse que o baricentro, o que é o baricentro? É o centro de gravidade, né? O centro de gravidade. Ele não está equidistante nem dos vértices. O incentro que é o centro da circunferência inscrita, ele está equidistante dos lados, tá? Quem está equidistante dos lados é o incentro, portanto aqui está errado. Legal? Bom, olha aí que questãozinha bacana, que questãozinha com nível
top, né? Vamos agora em frente para a questão de 2017, que diz o seguinte. Vem comigo. Um triângulo isósceles ABC um triângulo isósceles ABC tem base 16 e lados congruentes 17. O raio do círculo que está inscrito ao triângulo, lembre-se que quando a gente fala inscrito, é uma coisa relativa. Vem comigo aqui um instante. Essa história de inscrito e circunscrito, muita gente me pergunta, Pedro, eu sempre tenho essa dúvida. Quando é que é inscrito e quando é que é circunscrito? Depende. Quando você diz assim, quando você coloca um triângulo aqui e coloca dentro desse triângulo uma circunferência, eu digo aqui que a circunferência está inscrita no triângulo, mas eu posso dizer que o triângulo está circunscrito à circunferência. Agora, se você faz aqui o contrário, faz o triângulo assim e bota a circunferência assim, o que é que acontece? Eu posso dizer que o triângulo está inscrito na circunferência e a circunferência está circunscrita ao triângulo. Então, é preciso estar atento na leitura para entender o que ele está falando. Então, volta para a tela. Ele diz que o raio do triângulo que está inscrito num triângulo. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse desenho? Você vai fazer o seguinte. Vamos começar desenhando aqui a circunferência para ficar mais fácil um pouco. Então, o que acontece? Eu tenho essa situação, aí eu tenho assim e assim, ó. Olha só. Ele disse que era um triângulo isósceles. Eu vou chamar essa base aqui BC, ó. Eu vou chamar essa base aqui BC de 16. E aqui é o vértice A, então aqui vai ser 17 e aqui vai ser 17. O que é que ele está pedindo? Ah, outra coisa. Como esse triângulo ele é isósceles, o triângulo isósceles ele vai nos dar uma facilitada aqui numa coisa. Quando eu traço essa altura desse triângulo isósceles, quando a gente traça a altura desse triângulo isósceles, ela passa exatamente no centro dessa circunferência, porque ele é simétrico, e ele toca esse ponto aqui, porque toda vez a altura do triângulo isósceles, ele divide isso aqui igual, então isso aqui é uma bissetriz, ele passa pelo ponto médio, quer dizer, essa medida é igual a essa, então eu posso até já dizer aqui, de boa, que isso aqui é 16 e isso aqui se isso aqui é 16, isso aqui é 8 e aqui é 8, tudo bem? Então eu tenho 8 para um lado e 8 para o outro. Se eu tenho que isso aqui é 8 e isso aqui é 17, eu consigo descobrir a altura desse triângulo, tá? Eu consigo descobrir aqui a altura desse triângulo aqui numa boa. Você consegue encontrar a altura desse triângulo. E eu vou fazer simplesmente aqui o teorema de Pitágoras aqui para poder descobrir essa medida. Olha só. Quando você faz aqui o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ora, se a gente for fazer aqui essa continha, você vai encontrar h igual a 15, tá? Uma vez que eu encontro h igual a 15, eu já tenho essa altura aqui. Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo o raio da circunferência. Então, o raio, eu posso fazer essa medida aqui, ó. Essa medida daqui para cá é o raio. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, formou um triângulozinho que é semelhante, olha só, esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo semelhante a esse. Por quê que eu sei que ele é semelhante? Porque, veja, esse ângulo aqui é alfa e aqui é alfa. Então, esse aqui é o ângulo alfa, tudo bem? Aqui é 90. Aqui eu vou chamar de beta
Então esse ângulo aqui tem que ser o beta também. Então eu tenho um triângulo semelhante, tá? Eu tenho um triângulo semelhante. Agora, vem aquela propriedade que é o seguinte, toda vez que você tem uma circunferência e você passa, a gente chama teorema do bico, né? Toda vez que você passa uma reta tangente à circunferência e outra reta tangente à circunferência, essa medida é sempre igual a essa medida, tá? Sempre saiba disso, que é importante demais. E não custa nada dizer também que isso aqui acaba sendo a bissetriz passando aqui pelo centro da circunferência. Moral da história, se esse pedacinho aqui é 8, esse pedacinho aqui também vai ser 8. E se esse pedaço aí vai ser 8, ora, tudo é 17. Se eu pegar de 17 tirar 8, 17 tirando 8 vai dar 9. Vai sobrar 9. Então, 8 mais 9, 17. Ó. Tudo bem? Então, eu tenho um triângulo que ele é semelhante. Ó. Esse triângulozinho aqui ele é semelhante ao outro. Esse aqui é alfa e aqui é R, que é o que eu quero saber, e esse aqui é 9. O que é que eu vou fazer? Semelhança de triângulos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, quem é o lado oposto? H. Está para o lado oposto a esse ângulo aqui de 90 graus. Quem é? Ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, H, está para o lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui, 17. E aí você tem o lado oposto, o R, né, o R está para 9, assim como você vai colocar, aliás, essa alturazinha aqui, eu vou colocar, coloquei errado aqui, viu? Deixa eu desenhar de novo aqui. Ó. O lado oposto ao ângulo alfa é o R. Está para o lado oposto ao alfa aqui, que é quem? 8. Certo? Agora sim. Então, o lado oposto ao alfa, que é R, está para o lado oposto aqui, que é 8. Então, eu vou ter aqui, vou colocar na ordem mesmo. Vou colocar, porque não ia usar aquela medida. Então, aqui vai ficar R está para 8, assim como o lado que está oposto, tá? Então, você tem R, que é a medida que eu quero, está para a medida aqui que é da base, que é 8, assim como essa medida aqui que eu tenho aqui, ó, que não é beta, o oposto ao beta, o oposto aqui ao beta, quem é? 9. Está para o oposto ao beta aqui, que é exatamente o meu H. Então, vai ser aqui, no caso, o oposto aqui a ele, o oposto aqui ao alfa é R, o oposto ao alfa é 8. O oposto ao beta é 9. E o oposto ao beta é o H, que a gente descobriu que é 15. Tá certo? Então, o R, que é a medida que eu estou procurando, vai ser 72. Eu posso até dar uma simplificadinha aqui, né? Por 3 e por 3 aqui vai ficar 5. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24 sobre 5. Portanto, a minha resposta está aqui, 24 sobre 5. Legal? Então, eu fiz aqui uma semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é um assunto que é muito, olha, que cai muito em prova. A gente está ligado, realmente a gente foi atrás de encontrar 2 triângulos semelhantes aí para encontrar o raio. Como eu tinha, olha, toda vez que você encontra triângulos retângulos dentro da figura, isso ajuda muito a resolver. Se eu sair desenhando até encontrar triângulos retângulos, onde você traça uma reta, forma um ângulo de 90 graus, opa, ali já é um futuro triângulo retângulo que a gente pode usar. Vou fazer mais uma questão para a gente terminar com mais uma questão de nível bacana,
Questãozinha da prova de 2016, vem comigo. Uma placa será confeccionada de modo que o emblema da empresa seja feita de um metal cujo custo é de R$ 5,00 o centímetro quadrado. Opa! Quando ele disse que o metal custa R$ 5,00 por centímetro quadrado, ele está querendo dizer, indiretamente, que o custo é diretamente proporcional à área. Tá? O custo é diretamente proporcional à área, porque é R$ 5,00 por metro quadrado. Ele disse que o emblema consiste em uma figura plana, semelhante, que lembram 3 árvores. Para as bases dessas árvores, constroem segmentos de reta proporcionais a 3, 4 e 5. Proporcionais. Então, veja bem. Deixa eu desenhar isso aqui que ele está falando. Ó. É como se ele falasse assim, ele tem uma... Vamos colocar aqui uma árvorezinha aqui, outra maior aqui e outra maior aqui. É como se ele estivesse falando que essas árvores... Eu estou colocando assim para ficar mais fácil de entender, mas ele tem, essa medida é 3, essa medida é 4, essa medida é 5. Mas a questão é, por exemplo, se eu dobro a base, vai dobrar a área? Não. Quando a gente tem uma situação em que você dobra a base, o que acontece com a área? Ela quadruplica. Veja bem, ó. Se você dobra aqui, você dobra aqui. Então, a área, vem comigo, a área não é diretamente proporcional ao comprimento. A área é diretamente proporcional ao quadrado do comprimento. Então, se você, por exemplo, dobrar um comprimento, vai dobrar todas as medidas da figura para poder a figura ficar proporcional. Então, se você dobrar a base, a altura não vai ficar a mesma, a altura vai dobrar. Então, a área da figura vai quadruplicar. Se eu triplicar a base, triplica a altura e a área fica 9 vezes maior. Então tem que tomar cuidado com isso. Qual é o detalhe? Vem comigo na tela. É que, aí eu vou chamar de preço de A, aqui é preço de B e aqui é preço de C. O que acontece é que o preço, ele disse que o preço, que o valor do custo dessa árvore A, ela é diretamente proporcional à área. Então eu não posso dizer que A está para 3. A está para 3 ao quadrado. O B não está para 4. B está para B ao quadrado. E o C não está para 5. O C está para 5 ao quadrado. Porque ele tem que ser proporcional ao quadrado da medida linear. Moral da história. O A é como se estivesse proporcional a 9. O B é proporcional a 16. E o C é proporcional a 25. Assim como A mais B mais C, que é o meu custo total, está para 9 mais 16 mais 25. Ou seja, deixa eu colocar aqui logo custo total, vou botar logo T. Então, o meu custo total, T, está para 50. Como ele disse que a árvore maior custou 800, então, quanto foi o meu custo total? Ora, se o valor total, isso aqui é o dobro, significa, ó, veja que o total da área é o dobro da área dos 3 somados. Então, é óbvio que o meu custo é de 1.600, é o dobro. Resposta item A. Então, o detalhe é, a área do primeiro está para 3? Não, a área do primeiro está para 9. Porque eu só posso relacionar uma unidade de área com a unidade de comprimento se eu pegar a unidade de comprimento e elevar ao quadrado. Essa questão ela foi meio que uma questão de proporcionalidade, mas ela é uma questão bem interessante, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Valeu demais, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos sempre na construção do seu conhecimento para o alto e avante. Valeu! Olha aí, hein? Quanto conhecimento nessas questões, Já tinha mais uma questãozinha extra que não deu tempo aqui fazer, mas
uma questão casca grossa também. Então a gente acabou não fazendo uma questão, mas é isso aí. Eu boto até um pouquinho mais de questão para não sobrar, porque essas questões do Colégio Naval são questões longas, são questões extensas mesmo. Realmente são questões que são feitas para demorar, são questões que você tem que se preparar. A prova é longa, a prova tem tempo, eles dão bastante tempo para que você faça essa prova. Então, João Pedro falou aí, oi, tenho 15 anos e já sonho em ser um policial. O que é que precisa fazer? Olha, como diria o Walt Disney, né? Se você pode sonhar, então você pode fazer, né? You can dream it, you can do it, né? Então, se você pode sonhar, então você pode fazer. Ou seja, é começar a acompanhar a partir de agora, né, os nossos canais, acompanhar tanto o Instagram do Alfa, como o Instagram do Evandro. Acompanha o meu Instagram também, @PedroEvaristo. Então é sempre importante você estar interagindo com isso aí e já vai trabalhando mais para frente, já pensando qual é o tipo de carreira que você quer seguir, carreira policial ou carreira militar. Aqui a gente está voltado para as carreiras militares. E qual é a grande vantagem para você que gosta do militarismo? Qual é a grande vantagem das carreiras militares, né? SpaceX, ESA, Colégio Naval. Qual é a grande vantagem? Tem concurso todo ano e às vezes 2 vezes por ano. Porque às vezes para a polícia, às vezes você passa 4, 5 anos, às vezes esperando aquele grande concurso que vem realmente com muitas vagas, 4.000 vagas às vezes, mas às vezes ele demora, depende muito de política. Inclusive existe uma vontade de se fazer esse concurso anualmente. Seria muito bom se a gente já soubesse que tivesse todo ano, olha, concurso para a polícia, sempre você precisa. Então era para ser